Hoje eu vou falar sobre uns personagens que, bom, não tem uma infância muito boa, né? Se você conhece eles. Vou falar sobre o Finn de Hora de Aventura, o Guts de Berserk e o Aang de Avatar: A Lenda de Aang. São três obras que eu gosto muito, são uma das obras que eu mais gosto no mundo, sério mesmo. E vamos falar sobre uma coisa que as três têm em comum. Os três protagonistas dela, basicamente, não têm pai, né? São órfãos. É um ponto em comum que muitas obras têm, mas também que o mundo deles trouxe um amadurecimento forçado para eles. Exigiu isso deles, para eles crescerem mais rápido, tomarem responsabilidade mais rápida. Bom, primeiro eu vou falar sobre o Finn. Finn, o humano. Já de aventura. Pra fazer jus ao canal aí, né? A minha foto de perfil é o Jake, um dos meus personagens favoritos da ficção inteira. Então vamos falar sobre o irmãozinho dele, o Finn. O que é um pouco irônico, né? Começar com o Finn, né? Trocadilhos. A infância do Finn foi bem conturbada, né? Assim, a gente descobre depois, né? Mais pra frente na série, que ele tinha, assim, os seus pais e acabou que o pai dele fugiu com ele de barco e alimentou ele com uma varinha criadora de pão. Foi bom. E protegeu ele de todos os males. Mas ele chegou na Terra de U, o pai dele foi levado e ele ficou lá chorando de bumbum pra cima numa folha no meio da floresta, onde todo mundo ria dele. Até que os pais do Jake, o senhor Joshua, vai lá e pega ele e adota ele. Bom, vendo assim, não é órfão, né? Ele fica depois, porque isso não dura muito tempo, porque, bom, não sei se você sabe, mas cachorros vivem bem pouco, né? Então, seus pais morrem, ele fica só com seu irmãozinho, Jake. Também tem o Jerome, acho que esse é o nome dele, que é o outro irmão deles, mas ele fica mais isolado. E ele segue a série com suas aventuras, onde, mesmo lutando todos os dias com criaturas horrendas, até a própria morte às vezes, como o Lich, o mal encarnado, ele ainda assim ele continua lutando para manter a sua inocência. Né? No início da série tem o quê? Uns 12 anos, pelo que eu lembro, 12 anos. E termina a série, eu acho que com uns 17 por aí. Então ele passa a adolescência inteira lutando com vários monstros e assumindo responsabilidades gigantescas. Várias pessoas ao longo da jornada do Finn tentam dar conselhos pra ele, que ajuda muito na jornada dele, mas no começo da série, realmente ele é bem bobinho. E ele não ouve o conselho de muita gente. Ele parece meio burro e ignora muitos conselhos. Da Princesa Jujuba, da Marceline. Bom, a Marceline no começo da série não dá conselhos tão bons, então ainda bem que ele ignora. O Jake, que sempre deu conselhos ótimos, mas também que o Finn não entendia muito bem. E o seu herói Billy. Né? Esse ele ouvia conselhos, mas normalmente não dava muito certo. Como o episódio que ele foi lá e tentou usar o conselho do Billy sobre a não violência. Mas acaba que não dá certo virar um pacifista no mundo de Hora de Aventura. Ainda mais que o Finn é um herói lutador. A essência dele é lutar contra tudo. A violência acaba sendo o método dele de justiça. Porém, ele amadurece muito ao longo da série. É um dos que mais amadurece. Ele amadurece pra caramba. Porque uma hora ele para de lutar contra o amadurecimento dele, ele começa a lutar a favor do amadurecimento dele. Antes ele ficava muito apegado ao pai, por exemplo. Nas temporadas passadas, ele perde o braço por causa do pai, que não queria saber dele. Aquele leve daddy issues, né? Essa perda do braço do Finn leva a um dos melhores arcos da série, simplesmente, com a reciclagem dos braços do Finn. Primeiro vem aquele braço espiritual, ele tentando buscar a vingança, lutando pra
pegar o braço do pai dele em resposta. Depois ele vê que a vingança nunca é plena e matar uma envenena, pelo não seguir o conselho do seu Madruga. Depois vem o arco da flor, né? O braço da flor, que merece um vídeo específico só pra esse arco, que tem muita profundidade por trás. Inclusive a paixão da abelha por ele, né? Que na verdade não é por ele, é pela imagem que ela tem dele. Uma ilusão dada só por uma característica específica dele, que era a flor. O fim é só mais. É só uma das opções para quando tiram o direito de você ser uma criança. Quando te forçam a crescer mais rápido do que deveria. Você tem que tomar responsabilidades para si que normalmente vai ser impostas a você. E uma das opções é lutar contra isso. Já que é uma coisa que acontece com você, que você é vítima disso, e normalmente só dá pra resolver isso quando você é adulto. Então não tem muito uma resposta tão certa. Depende muito do seu contexto e de quem você é. No caso do Finn, a resposta dele foi lutar pra preservar a sua infância e pra amadurecer também. Eu gosto muito da escolha que o Finn faz na série. De realmente, apesar do mundo caótico que ele vive, ele só faz que nem uma criança. Ele luta. Ele vai, mesmo com a infância dele quase destruída, ele assim, ele não se deixa abalar pelas as circunstâncias. Bom, ele se abala também muito, ele tem vários traumas que são discutidos ao decorrer da trama, mas a resposta para ele é muito simples, muitas vezes. É só bater, é a violência, é uma coisa lúdica. Não uma violência brutal, é só uma violência lúdica. Se alguém tá fazendo mal, só acaba com ele. O Aventura me ensinou isso, de não usar violência, mas de usar a criatividade e não ter preguiça, não ter a desmotivação, não ter o pessimismo como desculpa pra não fazer as coisas, não ter a pouca probabilidade pra não fazer as coisas. Ah, se um negócio é muito complexo, nem tenta, não dá pra fazer. As coisas são assim mesmo. Tipo num episódio que tem nas primeiras temporadas mesmo, que o Finn ele vai lá e pede conselho pro. Não, não é isso. Ele vai lá, mais um episódio bobinho, né, das primeiras temporadas, só que carrega uma filosofia por trás, que é aquele que ele vai lá ajudar uma vila de vikings que tá fazendo uma montanha chorar. Porque a montanha não quer ver os vikings sendo tão violentos. Mas os vikings, eles ficam muito aflitos quando eles não têm essa violência. Eles querem brigar entre si. É a diversão deles, é a brincadeira deles. E aí ele faz um monte de coisa pra ajudar eles, só que ele sempre acaba piorando mais, tipo, colocar animais fofinhos nas mãos deles para que eles não se machuquem, mas aí ele acaba cometendo mais uma brutalidade, que é fazer eles socarem uns aos outros com animais fofinhos, o que acaba fazendo a montanha chorar ainda mais, o que é horrível. E aí vem um problema atrás do outro, e quando ele tenta resolver o problema de alguém, vem outro alguém que acaba ficando insatisfeito com isso, e aí faz sabe, faz aquela sensação de, eu já sei pra onde isso tá indo, tá? Mais uma mensagem fofinha pras crianças que não dá pra agradar todo mundo. Ok, a gente já viu isso muitas vezes. Mas não, no final do episódio, ele consegue agradar todo mundo. Ele faz lá com muita criatividade e engenhosidade e ele acaba agradando todo mundo. E deixa essa mensagem forte de só faça. Não pare de ser preguiçoso, seja criativo. Mesmo que a possibilidade seja remota, mesmo que o problema pareça muito complexo, ou ninguém consegue, impossível, tem que aceitar mesmo. Não, lute, não aceite. Só faça, lute, seja criativo nisso e resolva. Não bote a culpa na pouca possibilidade ou é assim mesmo que as coisas são. Não. Ache uma rota, uma saída, uma ideia fora da caixa.
Seja imprevisível, seja mais que isso. Bom, agora chega de falar um pouco do fim, né? Vamos pro próximo. O Guts de Berserk. A infância do Guts é um pouco, muito mais violenta e horrível do que o fim. Também porque Guts é um mangá adulto, né? Enquanto o fim é pra ser um cartoon. O Guts, ele tem uma infância assim também por causa do mundo dele, que é muito mais brutal. É uma dark fantasia onde o conceito de é bom, mal, será que Deus, sabe aquela noção de niilismo, de Deus está morto? Então, então, no universo de Berserk, Deus não está morto. Na verdade, ele está bem vivo, só que é só a mão esquerda dele. Será que eu tô fazendo um spoiler aqui? Alerta de spoiler, eu acho, né? Deus é mal no universo de Berserk. Dá pra ver isso claramente. Não é tipo, Deus está morto, Deus nos abandonou. Não, ele está ali, só que ele não está do nosso lado. É por isso que a infância não pode existir no mundo de Berserk. Simplesmente não pode. Ela é completamente negligenciada pra todos. Tudo e todos. Não existe isso de infância. Uma época da vida. Não. É simplesmente a vida toda é uma morte atrás de morte. É um mal atrás de mal. E o Guts só tem que ignorar isso. É isso, eles têm que seguir. Minha infância foi tirada de mim, o que eu faço? Não, não tem o que amadurecer. Não tem o que fazer. Ele só tem que seguir. Porque se ele não segue, ele morre, igual todos os outros. Ou você não tem infância, ou você não tem infância e também não tem a vida adulta. Que é isso, não tem muita opção no mundo de Berserk. Tipo, no Hora de Aventura, você poderia ter as três opções. Acontece uma tragédia com você, tem outros personagens que tem também isso. Em Hora de Aventura, né? Não seguem o mesmo caminho do fim. Você pode lutar, você pode ignorar, você pode fugir. Mas não, no mundo de Berserk você só pode ignorar, não tem essa. Se você foge, você morre. Se você luta, você morre. Você só pode ignorar. Aceita. Você não tem infância. Esse mundo não é permitido isso. Você não tem direito a isso. Esse mundo. É uma regalia, é um luxo. Que, sei lá, que personagem de Berserk vai ter esse luxo? Sabe? Talvez a princesa lá, mas até a princesa de Berserk lá, acontece umas coisas lá que quem viu, né, com o pai dela, é cada coisa. O mundo de Berserk é completamente louco. Talvez até só no mundo das fadas ali, na Terra das Fadas, no mundo de Berserk, talvez aí tenha uma coisa boa. Talvez você consiga ter infância lá, né, a Neverland. Mas a parte do Guts é isso. Não tem muito o que ele fazer. Eu não vou falar exatamente o que aconteceu na infância dele, porque o YouTube ele vai me dar 2 rasteiras e 4 voadoras de 2 pés em mim, porque são coisas realmente só pensando nas piores coisas que pode acontecer com você na infância. Então, é, eu posso falar de umas coisas ou outra, né? Por exemplo, o pai dele que, bom, ele não teve pai, né? Mais um órfão, quem diria, onde a mãe dele né? Ele nasceu lá no meio do nada, no meio de uma guerra. A mãe dele lá morreu quando ele nasceu e ele era só um pequeno feto, todo miudinho. E aí ele foi lá levado pelos mercenários. E os mercenários ajudaram ele a sobreviver, né, um pouco, mas não a viver, ele só sobrevivia mesmo, porque era humilhação todos os dias, sem falta. E o pai dele que tratava ele como um cachorro, basicamente. Pai dele, entre aspas. Bom, eles tinham uma relação meio que de pai e filho, mas o Guts só era humilhado toda vez. E quando finalmente o Guts... Parecia que o Guts tinha finalmente conquistado o respeito do pai. Não. Acontece uma coisa absurda e o pai vende ele pra coisas que eu não posso nem dizer aqui no YouTube. E a negligenciação, essa anulação da infância em Berserk é nítido ali nos primeiros capítulos, né? Que tanto que o Guts não tem espadas pra criança na guerra, né? Ali nos mercenários, mesmo que eles obriguem que o Guts lute, né? Senão ele é um inútil.
Você tem que lutar, você tem que brigar, você tem que ser um adulto logo, senão você não sobrevive ali. Então o Guts teve que se fingir disso. Ele pegou ali a espada do mercenário mesmo e usou ela, né? Mesmo que ela fosse literalmente do tamanho dele, a espada, né? Ou até maior, nem lembro. Assim, era no mínimo do tamanho dele. Ele teve que se adaptar, mesmo criança, a uma vida de adulto, uma espada de adulto e tudo de adulto. A brutalidade e o horror de um adulto. Bom, isso pelo menos deu capacidade, muita força pra ele e hoje em dia ele consegue carregar Dragon Slayer, né? Aquela espada enorme que basicamente não é uma espada, né? É uma chapa de aço. Agora, por último, não menos importante, o Aang. Que, bom, mais um órfão aí pra lista, carequinha aí, que era só uma criança quando a Guerra dos 100 Anos começou. Ele tinha uns 12 anos. E tinha a responsabilidade de Avatar para salvar o mundo inteiro. E assim, desesperado, ele foge e acaba sendo congelado por 100 anos. E é descongelado e acontece todo o Avatar além de Aang, toda a série. Bom, eu disse antes, eu acho, né? Que eu diria que não tem caminho correto ou caminho errado. Os três são caminhos válidos que dependem, né, do seu contexto e tudo mais. Mas agora revendo melhor, esse de fugir, né? Fugir de amadurecer, essa fuga, ela, eu diria que é a pior opção. E é a opção que o Aang acaba se arrependendo a vida toda. Porque simplesmente não dá pra fugir das coisas, não dá pra fugir dos problemas. Quando você não encara algo, você só tá empurrando aquilo pro seu subconsciente, basicamente isso. No Avatar Land Aang, ele foge e fica congelado. Ok, ele não sente nada, ele não, né? E também o problema que ele fugiu. Mas na vida real, esses probleminhas que a gente tem, aquelas conversas que a gente simplesmente não enfrenta, aquelas coisas por fazer que a gente tem tanto medo de encarar que a gente simplesmente foge e só finge que não tá ali, finge que. E espera que um dia aquilo se resolva sozinho, milagrosamente. Não, meu eu do futuro daqui 5 anos. O meu eu do futuro, no caso do Eng, é o eu do futuro de 100 anos depois. Mas o meu eu do futuro de 5 anos depois, ele vai com certeza, né? Eu vou estar mais maduro e tudo mais. Agora não, agora não. Ele vai resolver. E acaba que você vai empurrando, empurrando todos esses problemas pra depois. Mas no caso você não tá fugindo direito. Não dá pra fugir desses problemas, porque eles vão estar sempre com você, você vai estar fugindo de si mesmo. Você vai simplesmente estar só virando as costas, mas o problema vai estar ali, bem pertinho de você, no seu cangote. Carl Jung, acho que falava disso, né? Que esses problemas que você ignora, essas coisas, vai para tudo pra sua sombra, sabe? Sempre vai ter um desconforto enquanto o problema persistir. Só que a diferença é que quando você não enfrenta o problema, esse desconforto, ele fica ali na sombra, no subconsciente. Você ainda tá com ele, só que ele é inconsciente. Então, você vai estar triste do nada, você vai estar com raiva do nada e você não vai saber o porquê, mas é por causa daquele problema que você tá ignorando. Mas quando você enfrenta o problema, ainda vai ter o desconforto. Mas o desconforto ele vai ser momentâneo e vai ser consciente. Você vai ter certeza do porquê tá tendo aquele desconforto. E você vai ter uma chance de acabar com ele de uma vez por todas. Mas quando você foge, o desconforto permanece, só que você não sabe o porquê. Bom, esse vídeo é só mais uma visão por cima das três obras, que é uma das três melhores obras da minha vida. Simplesmente elas só não são melhores que música. Música tá no topo. Mas essas três simplesmente me ensinaram muita coisa. Me surpreendi com essas obras. São as três melhores surpresas da minha vida. E depois eu falo. Vai ter um vídeo, provavelmente, de cada uma delas. Falar depois sobre
o final de Avatar, onde ele decide ir contra todo mundo e não matar o carinha lá, que na época que eu vi foi uma grande surpresa. Eu pensei, mata logo esse cara ainda, por que tu é tão careca pacifista? Só matá-lo, não tem como não. Mas aquilo ali realmente me marcou muito. Mas isso deixa pra outro vídeo. E falando em outro vídeo, todos esses personagens, eles. Bom, o que trouxe eles para todo esse amadurecimento ao longo de suas jornadas, como todo herói, a coragem. Coragem, cada vez mais que eu vivo, eu vejo que ela é um dos atributos mais importantes para se ter. Se não o mais importante. A coragem, a fé, o ânimos, sabe? Coragem de não ter medo de fracassar, sabe? E eu tenho um vídeo aqui no canal, se você quiser ver. Pode te ajudar, que é que eu falo alguns argumentos para você não ter mais medo de fracassar. Coisas que eu descobri que me ajudaram muito. Vou deixar aqui no card se vocês quiserem ver. E é isso. Siga seus sonhos e meu canal também.